Senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, queridas amigas e amigos que nos acompanham pela TV FEB, pela Rádio Fraternidade e por outros órgãos da nossa imprensa, nossos votos de muita paz. Em 1917, em plena Revolução Comunista, destaca-se uma personalidade singular, Gurdjieff. Esse notável psicólogo russo havia conseguido reunir, em torno da sua personalidade esfuziante, uma verdadeira elite de pensadores, de nobres e de pessoas que acorriam a Moscou para estudarem na sua escola de consciência, aquela denominada o caminho do meio, em que ele procurava descobrir os valores intrínsecos do indivíduo e, ao mesmo tempo, aqueles fatores aleatórios que hoje nós chamamos eventos de vida e que contribuíam fortemente para o comportamento em sociedade. Aqueles dias muito difíceis, apesar disso, Gurdjieff conseguiu um salvo-conduto oferecido pelo Tsar Nicolau II e também pelos revolucionários. O seu desejo era fazer uma viagem à volta do mundo à procura do que ele denominou homens, e nós acrescentaríamos hoje, e mulheres notáveis. Oportunamente, Hollywood fez uma película a respeito dessa viagem de Gurdjieff. Apresentaram-se os seus melhores alunos, membros da nobreza, da burguesia, do alto clero, mas também pessoas portadoras de outros recursos que não eram de destaque social. E ele começou a longa viagem. Ele ouvira falar dos homens notáveis da Índia, os célebres gurus, os Mahatmas, mas também ele ouvira falar dos santuários do Egito, da antiga Mesopotâmia, e começou a sua viagem estabelecendo paradigmas psicológicos para o encontro de cada qual no imenso abismo de si mesmo. Realizada a jornada, ele começou a perceber que as criaturas não estavam muito interessadas na identificação da sombra que lhes caracterizava a existência. E a pouco, vários membros de relevância do seu colégio de consciência foram abandonando a caravana, até que depois de menos de um ano, ele resolveu voltar à Europa, adentrando-se pela ilha de Chipre e vindo fazer o seu ponto de destaque em Paris. Na Cidade Luz, uma sua aluna conseguiu, nos arredores da grande metrópole, uma casa quase palaciana, onde ele deveria instalar a nova escola de psicologia do comportamento dentro dos padrões que lhe eram muito complexos. Entre esses alunos notáveis, destaca-se a personalidade de Pedro Auspensky, de ascendência russa e inglesa, que mais tarde se divorciará do eminente mestre para apresentar a sua própria psicologia, discrepando das exigências e da austeridade de Auspensky. O próprio mestre não sente muita falta desse aluno que lhe parecia tão importante, ainda mais porque ele passara a viver a mentalidade francesa
do século XX, o deslumbramento das glórias e a submissão dos seus alunos a trabalhos quase humilhantes. Asseverava que a verdadeira psicologia não é somente o estudo do ontem, mas também do vir a ser, conforme os modernos padrões hoje dessa doutrina. É necessário que saibamos o que desejamos vir a ser para preencher o vazio existencial. É esse vazio existencial o grande responsável pelos conflitos que nos aturdem, gerando manifestações de fuga que nos leva a procurar máscaras que colocamos sobre a face para podermos parecer pessoas felizes. Pedro Ouspensky irá, no entanto, demonstrar que a criatura é um complexo de dificuldades. Para Gurdjieff, as exigências do trabalho rude na lavoura, o contato com a sociedade, a convivência com psicopatas, tornam-se indispensáveis ao autoconhecimento. E ele testa esse trabalho através de um funcionário de nome Anton, que ele traz da Rússia, e que é uma personalidade psicopata alcoólico, e que se transforma no verdadeiro pesadelo para aqueles alunos acostumados a comodidades da aristocracia. E numa das viagens que Gurdjieff realiza saindo de Paris para outros países europeus, quando retorna, tem o desgosto de saber que os alunos reuniram-se e expulsaram Anton da sua convivência. Jubilosos agora, porque estavam livres dessa personalidade perturbadora, foram ao mestre dar as notícias de tudo quanto acontecera no período em que ele se encontrava fora. E Gurdjieff perguntou, mas por que ele foi posto para fora? E nesse momento de angústia, ele abandonou os alunos, a banlieue parisiense, e foi para a Rive Gauche, para aqueles sítios onde se homiziavam a ralé de diferentes países. Depois de procurar nos bolsões da miséria, ele consegue encontrar Anton, entre outros alcoólicos, na mesa de uma tasca miserável, exatamente em Saint-Michel. E então convida-o para que volte à sua escola. E Anton lhe redargui que a sua escola era feita de pessoas soberbas, incapazes de compreender a criatura humana. E ele insiste, e o psicopata reage. Então ele diz, eu o contrato e ofereço-lhe um salário para que você venha morar conosco. A nossa escola é muito cara, exigimos vários requisitos, mas você para mim é tão importante que eu lhe pago um salário compensador para continuar conosco. E o psicopata aceitou. Quando ele retorna, os alunos reagem e, formando uma comissão de alto nível, pedem esses alunos uma entrevista ao mestre insigne. A sua psicologia estava ganhando espaço na França, na Inglaterra, na Alemanha. Aquela psicologia interior da transformação moral para melhor, através da asfixia dos sentimentos negativos, que ele mudará depois, estava num momento quase esplendoroso. E ao receber essa comissão dos melhores alunos, estes disseram, com a volta de Anton, nós resolvemos abandonar a escola. E aqui vimos dizer que ou ele permanece e nós saímos, ou nós ficamos e ele sai. Sem pestanejar, o eminente psicólogo russo redargui, pois podem abandonar a escola,
porque então permanecerá conosco. Mas mestre, ele era muito amado. Chegara mesmo a fazer peças de teatro à luz da psicologia para apresentar na Comédie Française, para deslumbramento dos parisienses. Mas mestre, por que deveríamos suportar esse psicopata intolerante, perverso, agressivo, indisciplinado? E ele respondeu sorrindo: por causa da vossa profissão. Vós aqui viestes para poder estudar psicologia. Naturalmente pretendeis ser psicoterapeutas. E se vós não suportardes um psicopata ao vosso lado, como vos atrevereis a receitar psicopatas outros que consultem os vossos labores e frequentem os vossos consultórios? Então, é o nosso melhor laboratório de experiência. Para sermos verdadeiros psicólogos, é necessário que entendamos a natureza diferente do paciente, sem nos envolvermos emocionalmente com seu problema e mantermos a nossa serenidade. A verdade é que a escola de Gurdjieff, que teve o seu apogeu mais ou menos por volta de 1930, começou a entrar em decadência. Ele voltou à Rússia e desapareceu quase no silêncio do anonimato. Concomitantemente, Pedro Ouspensky, o seu aluno emérito, progrediu apresentando uma visão da consciência humana e aquilo que seria o ser integral, o homem e a mulher integrais. Como seria o indivíduo que tenha vencido a sua sombra, que haja superado os arquétipos destrutivos e que o self esteja por cima do ego, apresentando essa ponte ego-self perfeitamente natural, em que transitam os problemas e são equacionados e de maneira nenhuma logram perturbar o indivíduo. O indivíduo integral é exatamente aquele, dizia Ouspensky, que pode ser constituído de alma, corpo, mente, vida. É curiosa essa colocação, porque mais tarde na Universidade Gloriosa de Harvard, o eminente mestre de fisiologia, McCarran, estabelecerá que há uma dualidade única, a mente e o corpo, e que isso constitui o indivíduo para receber depois o pensamento da psicologia integral, que é a psicologia da quarta força, demonstrando que a criatura humana não é somente essas duas partes, elas fazem parte, por sua vez, de um corpo integral, espírito, modelo organizador biológico e matéria. Essa trilogia retirada da proposta de Allan Kardec, de que a criatura humana, numa comparação grosseira, poderia ser semelhante a um fruto, a semente, a polpa e a casca. A semente possui os ingredientes necessários para a perpetuação da espécie. A polpa é aquele corpo intermediário que guarda essa preciosa semente. E a casca grosseira é o corpo material. Apesar das várias definições das escolas esotéricas, da teosofia, do pensamento glorioso das tradições místicas, do setenário para o corpo, Allan Kardec opta por esse corpo trino, esse indivíduo que é o psiquismo da fonte divina, que é um corpo levemente material por falta de designação da física à época, e a matéria bruta, quando a matéria sucumbe à desoxigenação do cérebro
pela falta dos batimentos cardíacos, e advém a morte do tronco encefálico. Esse corpo intermediário assimila as sensações orgânicas e, com o desaparecimento da matéria, se vincula mais ao ser espiritual, tornando-se aquilo que o notável parapsicólogo indiano terá a oportunidade de dizer será a memória extracerebral e o espírito. Allan Kardec, com simplicidade, criou a palavra perispírito, muito conhecida nas doutrinas de 7 corpos, como o corpo astral. Esse corpo plástico, que hoje nós sabemos constituído, talvez, pela probabilidade de fótons, e que é o poderoso ingrediente entre a matéria e o espírito. É o grande veículo ponte entre os dois abismos, recebendo do superconsciente a inspiração, que passa pela consciência, que se vai arquivar no sub ou no inconsciente profundo, constituindo o inconsciente coletivo, o inconsciente individual, o nosso campo de memórias, que imprimirá na próxima organização fisiopsicológica na encarnação do futuro. Já previa Pedro Ouspensky esta realidade da reencarnação. E por volta dos anos 50, ele foi convidado para sintetizar a psicologia que estudara ao lado do grande mestre russo em 5 conferências realizadas em Nova York, na universidade. E Ouspensky estabelece que a criatura humana é essa síntese trinitária do espírito eterno, de um corpo intermediário modelador da forma e da forma transitória, que é resultado das ações de cada um de nós. Estamos escutando, em outras palavras, a tese kardeciana. Nós somos aquilo que de nós fazemos. Cada qual será o que de si próprio faça. E dentro dessa colocação, transcendemos a postura de um Deus antropomórfico, preocupado com as nossas misérias e pequenezas, com as nossas grandezas mínimas e com os nossos logros de alto alcance. Ele estabelece, então, que a criatura, para ser humana, deve ser constituída de 5 elementos básicos. Todo animal bípede que possua essas 5 características pode ser chamada de criatura humana. A primeira característica dessa criatura é, naturalmente, a personalidade. Estabelece Ouspensky que a personalidade é derivada do termo grego persona, máscara. A máscara que os atores usavam no teatro para representarem as personagens. Aqueles indivíduos, ou os personagens, como é melhor na língua portuguesa. Aqueles indivíduos assumiam a personificação diferenciada e colocavam a máscara com uma formação bucal para projetar o som e nos anfiteatros maravilhosos poder ser ouvido com muita facilidade. Todos nós, assevera Ouspensky, e afirmam os amantes da psicologia, possuímos uma personalidade. Essa personalidade é o trabalho do nosso ego. Ele representa aquilo que gostaríamos de ser e de lograr e ainda não conseguimos. É necessário que essa personalidade seja gentil, cortês, afável, para bem podermos viver em sociedade. Existem outros, no entanto, na área da psicopatologia, que preferem apresentar a sua personalidade arrogante, poderosa, que caracteriza um conflito profundo do ser, que traz de outras existências
ou o medo estranho de ser identificado na roupagem nova por aqueles a quem haja perturbado em encarnações transatas. Então a personalidade faz parte de todos nós. E muitas vezes temos ouvido dizer fulano é uma personalidade especial. Equivale dizer que ostenta a máscara do poder, da beleza, da situação socioeconômica, dos relacionamentos interpessoais, através da máscara da face. Mas nenhum de nós é aquilo que aparenta. Em um belo livro, publicado nos Estados Unidos, o autor tem a ocasião de dizer no título: eu não lhe digo quem sou, porque você não me receberia. Todos nós somos sonhadores, todos nós temos conflitos e desejamos que as pessoas a quem estimemos sejam pessoas ideais, olvidando-nos que aqueles que também se acercam de nós anelam pela mesma contribuição de um indivíduo que saiba compensar, que saiba acolher, que não tenha conflitos. E na atualidade, nas uniões sexuais, além do desejo da libido, cada um deseja que o outro não tenha a mesma gama de conflitos. É por isso que o homem que está procurando a mulher ideal não vai encontrá-la, porque a mulher está desejando, por sua vez, encontrar o homem ideal. E não existem homens nem mulheres ideais. Existem criaturas humanas em construção da sua realidade. E nessa construção da realidade, nós teremos que baixar a máscara e apresentar-nos mais ou menos como somos. Daí o ditado português, quando nós dizemos, mas fulano é extraordinário, e alguém diz baixinho, leva para casa, passa um mês com a pessoa. Na Bahia nós dizemos, come 1 quilo de sal. E depois de comer 1 quilo de sal, não há máscara que aguente. A pessoa se revela, porque um pouco no passado, no meu tempo, quando queríamos conquistar alguém, mudávamos até de voz. A voz era melodiosa, aquela voz quente junto ao ouvido, os olhos fechados, ao telefone era romântico. Agora eu pergunto aos meus netos, como é que se conquista? E eles me dizem assim, a gente chega, olha, tá, vai, acabou. E eu perguntei, como é que conquista? Não precisa conquistar não, tio. Cheguei e fui. E não precisa perguntar o nome para não ter embaraço. Eu achei uma cultura bastante sui generis. Daí as afetividades são tão rápidas, frustrantes e perturbadoras, que somos uma sociedade de 7 bilhões, 250 milhões de solitários. Solitários a 1, solitários a 2, às vezes a 4. Solitários na sociedade, esperando alguém que venha preencher o nosso vazio, essa ausência de algo que não sabemos. Porque desejamos que venha até nós, mas isso é a personalidade. Todos necessitamos de manter a nossa personalidade, mas não exagere, por favor, para que a decepção não seja muito maior. É a primeira característica. A segunda característica é o conhecimento. Todo indivíduo tem conhecimento. Faz parte da sua estrutura intelecto-moral, na expressão kardeciana. Mesmo aqueles rebeldes que dizem, eu não sei nada, têm conhecimento da própria ignorância. É um conhecimento. É curioso notar daquela proposta de Sócrates, quando lhe disseram os sábios menores de Atenas que o deus Apolo havia falado que ele era o maior sábio da Grécia, perguntaram-lhe com certa ironia, é verdade que tu és o maior sábio da Grécia? E Sócrates, sofista, zombou sorrindo sim. Penso que sim. E por quê? Porque eu sou o único que sabe que nada sabe. Porque a maioria de nós finge que sabe tudo. E entre os espíritas, alguns
Isso é muito curioso. A gente dá a impressão que sabe qualquer coisa. Por que não choveu? Então nós arranjamos uma explicação, colocamos os elementais e explicamos coisa nenhuma para dar ideia que a gente sabe. É tão difícil dizer não sei. Às vezes perguntam-me qualquer coisa, eu digo assim, não sei. Mas você não é médium? Sou, mas nunca me disseram nada. E a pessoa fica tão decepcionado porque eu não sei. Mas o conhecimento é uma das nossas características. A terceira característica nossa é a consciência. Todos nós somos portadores de consciência. Mas é que a consciência não é esse estado de conhecimento. Recentemente abordamos a tese de Carl Gustav Jung, quando ele escreveu um pequeno grande livro, Resposta a Job. Nesse livro, A Resposta a Job, ele estabelece que há um momento de consciência, quando nós temos a coragem de identificar que somente podemos fazer o que devemos, e somente devemos fazer o que podemos. Todos nós podemos ter férias, mas nem sempre devemos. Ou devemos ter férias, mas nem sempre podemos. Mas de vez em quando forçamos a situação, contraímos um empréstimo e gozamos as férias. E não pode haver nada mais irritante do que turista em férias, porque ele faz tudo diferente do que faz em casa. Então veste um short, coloca uma camisa havaiana, e agora louvado seja Deus que ele vai assumir a sua realidade, que está escondida pela sua personalidade. Eu poderia imitar um advogado que, se referindo a uma senhora de vida muito larga, teve a ocasião de cunhar essa frase: ela é irritantemente saudável. Uma pessoa irritantemente saudável é como um turista irritantemente alegre. Ele, nos primeiros dias, é aquele sorriso, mas no 8º dia, das excursões, conheça a Europa em 35 dias. É uma coisa que no 8º dia a gente tem torcicolo, porque vai de ônibus para cá, para lá. Ali é a Basílica de São Pedro, ali é o Teatro da Ópera, ali. E quando a gente volta, cheio de informações, e agora com a comunicação virtual, com essas máquinas terríveis que ao invés de telefonarem fazem fotografia, é fotografia para cá, para lá, e o turista não vê nada, é só fotografando, para poder mostrar aos amigos no Face que ele está em Champs-Élysées, ou está na Via Ápia, ou se encontra em qualquer lugar em que os pobres não puderam ir. Mas é muito curioso que no momento das narrações me fascina quando me mostram, e eu fico louco quando me mostram. Antes, quando chegava numa casa que me davam o álbum de casamento, eu fazia um creio em Deus Padre, porque era aquela coisa desse tamanho, para a gente olhar pessoas feias que a gente não conhecia e tinha que elogiar. E como espírita, não dá para mentir. Elogiar tudo não dá, mas também não dá para dizer a verdade. E eu ficava olhando mais para a pessoa que ficava olhando e virava e dizia, esse sou eu. E quando a pessoa virava a cara, eu pulava 30 páginas para acabar logo. Que tenho eu a ver com o casamento da tia, do primo, do compadre, da avó, de qualquer uma pessoa? Então eu me lembro de uma coisa muito curiosa, que deram a uma pessoa indelicada uma fotografia de casamento, e que estava a família. Ele olhou e disse assim, mas que senhora horrível. E a dona disse, mas esta é mamãe. Ele disse, não, é essa daqui do lado. Esta é minha tia. Não, é esse daqui. E coitado, foi dizendo e escapando, até que não teve jeito e ele blasfemou. Mas que família horrorosa, não devia tirar fotografia. Assim agora são as fotos virtuais. Quando a gente chega aqui, tira o telefone, eu começo baixinho, Pai Nosso, que estás nos céus. Já sei que vou ver 864 fotografias e elogiá-las a todas.
Isso aqui é o cansativo. Mas que gracinha, olha, mas que interessante. Louco para se ver livre daquilo. Pois bem, então é natural que nós agora, com a consciência, procuremos observar a recomendação junguiana. Fazermos o que podemos quando devemos. E fazermos o que devemos quando podemos. Mas esta consciência que está aqui em todos nós varia de indivíduo para indivíduo. Já notaram, por exemplo, o casamento? Uma pessoa gosta, outra não gosta. Eu me recordo que no ano de 1950 foi dado nos Estados Unidos, no Waldorf Astoria, o baile do século. Para participar desse baile, era necessário possuir uma conta bancária, naquela época, de no mínimo 10 milhões de dólares. E foram convidadas 1.000 pessoas, entre elas o Aga Khan, o homem mais rico do mundo, que era o chefe da doutrina ismaelita. E uma cronista social, Elsa Maxwell, que era bastante gorda, comenta o baile no dia seguinte. Tudo foi um encanto extraordinário. Pena que as orquídeas que vieram de Hawaii fossem muito pequenas. Imagine como nós temos a tendência de pôr defeito em qualquer coisa. Não tendo nenhum defeito, as orquídeas deveriam ser maiores, embora hajam vindos do Hawaii. É interessante observarmos essa tendência das consciências. Por isso, Ouspensky estabeleceu que nós vivemos em 7 níveis de consciência. O primeiro nível é de consciência de sono. É aquela consciência egóica das primeiras encarnações, das pessoas que somente se referem a si mesmas. Observemos que há até expositores que usam muito o eu, principalmente nas coisas formosas. A língua portuguesa, que é muito rica, tem o chamado pronome de humildade, em que colocamos o nós no sentido do eu. Tudo aquilo que é bom, diremos nós. E tudo aquilo que é menos bom, dizemos eu. Fica muito mais elegante e muito mais ético. Então, dentro dessa colocação, a consciência de sono me faz lembrar o mito da caverna de Platão. Ali todos nasceram na caverna, com uma fogueira acesa no centro, projetando sombras nas paredes. Até o dia em que um jovem, vendo uma frecha, ao entrar uma claridade sai da caverna e descobre o mundo. Essa lenda, esse mito, tem várias interpretações. Podemos falar da reencarnação, podemos falar das comunicações espirituais, podemos falar dos conflitos da nossa caverna interna, sombria, do self que somos e que rompemos as amarras, e etc. Mas a consciência de sono é exatamente hoje a síndrome de Gabriela. Não sei se estão informados dessa nova síndrome. Pessoas que dizem, eu nasci assim, eu sou assim, eu morro assim, Gabriela. Portanto, nós temos a síndrome de Gabriela. É o estado de consciência de sono. Mas a evolução é inevitável. E Ouspensky diz que numa próxima reencarnação, ou na mesma, nós podemos sair da consciência de sono para a consciência de sonho. Podemos ter uma aspiração maior. O Espírito Joana de Ângeles propôs-me que nessa saída tenhamos uma fase intermediária, como alguém que está num túnel e não vê nada, porque o túnel tem uma curva, somente trevas. Mas quando chega na curva, vê lá longe a saída. A pessoa vê a luz, mas ainda não está na luz. Tem que avançar. Então nós saímos da consciência de sono para a consciência de sonho ou consciência de vida. Esta consciência de vida é muito peculiar. Fazemos o trânsito da ignorância para o conhecimento, da soledade para o acompanhamento, daquele estado de auto-narcisismo para o da solidariedade. Se nós somos testemunhas de Jeová,
saímos por aí pregando. Se nós somos evangélicos, empurrando no outro a Bíblia. Se nós somos espíritas, já damos passe. Porque há pessoas que frequentam o espiritismo 40 anos só para receber. E alguns têm até o seu lugarzinho de sentar na plateia. Certo dia, eu estava na sala atendendo quando ouvi uma discussão. Era uma frequentadora que tem o lugar dela, proprietário, na segunda fila, à direita, na cadeira da ponta. E alguém que não sabia da propriedade sentou-se. E quando ela chegou, que encontrou seu lugar tomado, disse: desculpe, mas este lugar é meu. A pessoa disse: eu não sabia. Mas é meu. Eu disse: não é não, porque aqui ninguém comprou a poltrona. Nós compramos todas as poltronas. E aqui não é como a igreja, que tem o nome da cadeirinha da pessoa se ajoelhar. Aqui quem chegou, senta onde quiser. E eu sorri bem para ela, eu digo assim: que diferença faz estar na ponta ou estar no último lugar? Mas, Divaldo, eu estou acostumado. Eu digo: desacostume. Quebre a rotina. A rotina é ferrugem nas engrenagens da alma. E a pessoa me olhou com aquele doce olhar de ira, mas eu continuei sorrindo e não dei importância. Mas são velhos hábitos que nós adquirimos. A nossa fraternidade é assim: que venha a nós o vosso reino e aos outros um abraço de caridade. Desta forma, passamos a consciência desperta. Eu me recordo que, ao me tornar espírita, aquela parte de Jesus, dar com a mão sem que a outra saiba, me fascinava. E eu descobri que a melhor maneira de dar, de fazer a caridade, era dar-se. E não pode haver uma ação tão bela como a aplicação de passes. Eu adorava dar passes, já andava com as mãozinhas, mais ou menos. E alguém chegava e dizia: Divaldo, hoje eu... Já aplicava o passe. Até um dia que um casal, que era meu cliente, vinha praticamente todo dia, chegou alegrinho para tomar o passe. E eu disse: olha, hoje infelizmente eu não posso dar. Eu estou com uma febrícula, uma gripe. Peço desculpas. Mas enquanto eu falava, observei e notei que a aura de ambos estava muito boa. E disse: afinal, vocês não necessitam do passe. E ela me disse risonha: realmente não necessitamos. Nós tomamos passe todo dia para acumular as energias, para no dia que precisar, já temos. Eu disse: nossa, até parece que eu sou poço de gasolina. Veio fazer recalchutagem, veio acumular, e eu me acabando. Então aí eu modifiquei um pouco para dar o passe. Tem uma conversa antes, tem uma leitura do Evangelho bem longa, para alcançar a pessoa. E se a pessoa alcançar, eu dou o passe. É a etapa final. Mas é tão bom, porque agora, com essa questão de sermos pessoas magras, pessoas cabidas, pessoas modelo, dessas que desfilam, eu fico impressionado nos desfiles. Às vezes eu fico olhando porque acho tão curioso aquelas moças lindas, aqueles rapazes lindos, andando, jogando assim a perna e olhando para a gente com nojo. Eu digo: meu Deus, que sociedade. A gente morre e não vê tudo. Estou com quase 90 anos e não vi quase nada. Então, quando eu vou andar, nada de nojo. Eu rio para um, para outro, para ninguém. Aí eu rio sozinho. Um homem perguntou: você está rindo de mim ou está rindo para mim? E eu disse: nem rindo de você, nem rindo para você. Por que não? Porque eu sou cego. Então eu estou rindo. Não pago nada para rir. É a consciência desperta. A gente já tem consciência de que a vida tem um sentido psicológico, ser útil. É aquele poema de Gabriela Mistral, Servir, que ele deu o Prêmio Nobel de Literatura para essa suave chilena. Tudo serve e a natureza. Serve o ar, serve a água, serve a vida. A criatura humana também nasceu para servir. E o Rotary escreve na sua roda dentada: quem não vive para servir, não serve para viver. É uma tese pessimista. Eu diria: quem não vive para servir, ainda não aprendeu a viver. Porque viver é um ato de serviço. Mas bem, logo nós passamos para o terceiro nível de consciência.
e descobrimos que nós somos 7 funções. Temos no corpo 7 funções, especialmente as funções de natureza biológica, sob o comando da consciência. A primeira função do corpo humano é exatamente a inteligência. Nós temos que aprender a usar a inteligência. Nós temos que desenvolver a inteligência para podermos crescer. É o segundo item daquela frase moral notável, espíritas, amai. E o segundo mandamento, instruí-vos. A instrução, notem a palavra, não é educação, é instrução. A educação é no lar, a instrução na escola. E esse amor é no lar que a gente começa a receber, para poder retribuir. É necessário que desenvolvamos o intelecto. A segunda função da nossa consciência é exatamente a emoção. Todos somos emoções, alguns um feixe de emoções. Então somos pessoas exageradamente emotivas e outros uma frieza emocional. Muita gente diz, Divaldo, eu não sinto nada. Eu aí sorrio e digo assim, pois não, meu querido esquizofrênico, porque não sentir nada é alienar-se, nem ser esse tormento de obsessão, ou melhor, de emoção, nem deixar de sê-lo. Eu tenho uma amiga que é o excesso da emoção. Ela é espírita e é muito querida. Certo dia, desencarnou um amigo comum. E a esposa estava no cemitério, numa capela, e telefonou para a minha amiga e sua amiga, dizendo, venha me ajudar, porque eu já não aguento dizer de que ele morreu, porque nós somos cruéis. Nós vamos a um velório e perguntamos à viúva, ao enlutado, de que morreu? A pessoa conta, a gente não presta atenção. Parece que é elegante perguntar, de que morreu? Aí o outro conta. Aí veio o próximo, aceite meus pêsames, de que morreu. E a pobre já não aguentava mais, telefonou. Venha me ajudar, você é espírita. Minha amiga já começou a chorar. Pegou o carro chorando, foi dirigindo chorando, chegou ao cemitério chorando, entrou na capela chorando, entrou no lugar em que estava o corpo chorando, debruçou-se sobre o caixão, chorou, chorou, até cansar. Quando cansou, levantou a cabeça e olhou, não conhecia ninguém. Aí ela olhou para o cadáver, não era. Ela teve uma reação, saiu e notou que havia várias câmaras. Então ela entrou na câmara que devia, ali estava o nome. E a viúva veio, jogou-se-lhe nos braços e começou a chorar e ela firme. Então a viúva perguntou, você não chora? Não, eu já chorei o morto errado. É algo extraordinário a gente conseguir chorar o morto errado. Pois nós devemos desenvolver essa faculdade, não chorar o morto errado, ser gentil, mas também não precisa ser esse espetáculo terrível. A terceira função nossa é instintiva. Todos nós, eu reagi por instinto. Raramente dizemos, eu agi pela razão, eu pensei para agir, eu reagi. É o nosso instinto de conservação da vida, o instinto primário. Todos temos isto. A quarta função da nossa organização é ainda a chamada de postura. Nós não temos postura. Já notaram que atualmente quase todo mundo é colunável? Quer dizer, sofre da coluna? Por causa da postura. Quando eu era criança, dormia em uma cama de tábua, com um colchão que um dia foi de capim, agora era de poeira. Quando batia, levantava aquele pó sonífero e a gente dormia. Ainda mais eu, que era o 13º filho, o 8º filho homem, eu herdava a roupa dos meus irmãos. Lá em casa nós íamos herdando roupas e livros. E quando a roupa chegava para mim, ela estava tão remendada que eu não sabia qual era a cor original do primeiro tecido. Se fora hoje, eu estaria na supermoda. Já notaram como a gente se rasga, como coloca remendo, e como exibe a grife, que tira de outra calça e coloca na velha, e etc. Está no auge da moda. Pois bem, essa de postura
eu tenho uma das experiências mais sensacionais da vida. Um casal amigo nosso era pobre, como eu. De repente ficou rico, porque no Brasil acontecia isso. A pessoa dormia pobre, amanhecia rico. Assim, misteriosamente, honestamente. E os meus amigos compraram uma mansão num bairro elegante de Salvador. A minha amiga contratou uma professora de ética. Era tanta ética que ela usava luvas em Salvador. 38 graus e ela de luvas. Eu achava aquilo invejável. Mas como eram muitos meus amigos, convidavam-me para jantar na sua casa. E não pode haver nada pior do que jantar na casa de rico. Eu já fui vítima e fiz uma cruz que eu não irei mais nunca. Pois bem, eles convidaram tanto que eu terminei cedendo um dia, porque já era descortesia negar. Mas antes do jantar, eu às 18 horas jantei em casa para o jantar das 21 e já fui mais ou menos preparado. Foi curiosíssimo que quando eu cheguei, havia um recepcionista, um mordomo. E como eu não estava acostumado, olhei para o mordomo e apertei a mão. Primeira gafe. Ninguém aperta a mão de mordomo. Ele devia ser francês, porque fez... Ué? Eu digo, ai meu Deus, somos todos irmãos. E aí abracei o mordomo. Ele ficou embaraçado, não me respondeu um abraço. Abriu a porta, eu entrei. A minha amiga estava com um traje da época, Palazzo Pigiama. Era uma coisa horrível, mas era elegantérrimo. E eu, coitadinho, estava com a roupa de funcionário público. Entrei direito e desfazer tudo o que eles fizeram. Conselho de Ibrahim Suede, o nosso grande cronista social. Faça o que o dono da casa fizer e você não peca. Então eu fiquei de olho, porque a mesa devia ter 300 talheres, 400 garfos, 200 copos, e eu não sabia por onde começar nem terminar. Mas eu tinha um modelo do meu amigo e dela, que fez um estudo de ética. Mas muito bem, foi interessante que começou o tal do jantar. E então veio o maître, veio o garçom. E ao velho hábito de não cortar o filé mignon até o fim, só corta um pedacinho, é uma crueldade. E vem na bandeja, aquela bandeja de prata, com o filé ao molho madeira, com isso e com aquilo. Eu digo, louvado seja Deus. É hoje, recém-saído do orfanato, imagina, sair do Pau da Lima para a Ladeira da Barra, em Salvador, já era um passo de destaque. Mas o garçom não gostou de mim, falta de afinidade, ficou distante. Eu peguei o talher com toda elegância, os dedinhos assim, da cultura inglesa, e comecei a cortar. Mas faca de rico não corta nem manteiga. Quanto mais eu fazia força, menos cortava. E eu fui fazendo força e o garçom foi abaixando, nossas cabeças bateram. Foi um desastre. Eu aí sorri para ele e disse assim, muito obrigado. E ele saiu e me deu um olhar daquele de geladeira. A verdade é que eu sofri e mal me servi. E meus amigos risonhos, eu também risonho, até que terminou o maldito jantar. Quando terminou, veio o mordomo e disse, passemos à sala do café. Eu digo, nossa, para tomar o café tem que mudar de sala. Meus amigos mudaram, eu também mudei, na maior naturalidade. Lá na mansão põe tudo à mesa. E aquele ensinamento de Cristo que os últimos são os primeiros, é verdade. Os últimos são os primeiros a passar fome, porque quem se serve logo, pega o melhor e o resto é resto. Mas agora lá ia eu para a sala. Mas antes de chegar à sala, meu amigo disse, Divaldo, eu comprei em Miami Beach, no tempo que se comprava tudo em Miami Beach. Hoje o povo de Miami compra tudo em São Paulo, na 25 de março, e leva para vender em Miami. Então, meu amigo disse, eu comprei esta cadeira anatômica, uma cadeira do papai. Você quer experimentar? E eu tive a má sorte de ser a cobaia. Aquela cadeira linda, eu me sentei. Sentei, ela foi abaixando. Os braços me envolveram, cercaram os meus braços. E daí a pouco eu estava com o joelho quase embaixo do queixo, com tanto conforto. E pior, daí a pouco eu senti uma massagem no pulmão direito. E eu sinto cócegas. Se a pessoa aí fizer assim, eu já... Então eu fiquei interessado. Aí o meu amigo perguntou, o que é? Eu digo assim, nada.
e fez cócega no pulmão esquerdo, e eu nada. Quanto mais eu me inteirava ou interessava, mais a cadeira baixava. E eu fiquei naquela situação horrorosa. Lá veio o garçom com a bandeja de café. E perverso, ao invés de se aproximar, ficou uma certa distância. Eu estendia o braço, mas não alcançava. E ele ria. Eu digo, muito obrigado. Eu não tenho hábito de tomar café depois do almoço. Eu sou cafeinômano, mas eu fiquei com tanta ternura pelo garçom, que se ele caísse, se ele desencarnasse, eu não faria nem a prece. Ele então se afastou. E meu amigo me viu tanto na situação embaraçosa e perguntou, Divaldo, o que é que está acontecendo? Eu disse, pelo amor de Deus, salve-me de tanto conforto. Ele segurou meus braços, me arrancou da cadeira. Eu olhei para ela e falei em latim, vade retro Satanás. Nunca mais. Quando disse, experimente, não, muito obrigado. Eu prefiro ficar de pé. Mas pensam que terminou aí? Daí a pouco lá vem o mordomo. Passemos à sala do digestivo. Eu digo, mas digerir o quê? Eu não comi quase nada. Tenho que tomar uma pastilha de sal de fruta eno ou qualquer coisa. Então, a postura. Nós deveremos ter uma postura erecta, de tal forma que da base do crânio ao cóccix desça o fio a prumo, com a ligeira curvatura, para sustentar o nosso aparelho ósseo. Mas hoje, com as academias, nós temos bíceps, nós temos, graças ao silicone, tórax muito desenvolvido. Então as mulheres andam inclinadas para trás, para manter a gravidade. E os homens, aquela postura de chimpanzé de praia, por causa dos músculos. A ética, a característica de Ouspensky é andar mais ou menos militar, perna esquerda, braço direito, perna direita, braço esquerdo, andar tranquilamente. A outra característica da criatura humana é a questão sexual. Nós temos as duas polaridades, a ânima e o ânimos. Quando existe qualquer choque entre as duas polaridades, e aqui não estou entrando na área da sexologia, mas das características da criatura humana, deveremos harmonizar para que a nossa psicologia atenda a nossa anatomia na medida do possível. E que para sermos criaturas integrais, logremos uma harmonia entre o nosso aparelho reprodutor e a nossa psique, numa conduta padrão, estabelecida pelo Evangelho, mesmo que com o amor e os parceiros que nós elegermos. A sexta característica é exatamente uma característica muito peculiar. É a característica da emoção elevada a um padrão elevado a um padrão superior. Termos o cuidado de emocionar-nos com uma prece, ouvir uma canção cantada à distância, recordarmos de um momento ditoso ou angustiante e buscarmos uma solução, fazermos uma leitura, deixarmos-nos tocar por um poema, evitarmos as emoções fortes, as sensações mais grotescas deste período de falta de ritmo que nos leva nos batuques e no assodar das paixões a esse transtorno do comportamento sexual, dessa busca erótica insaciável, da provocação do tormento alheio. Esta é a sexta emoção. E a sétima, a intelecto superior. Mergulharmos o pensamento na palavra do Cristo e nos deixarmos arrebatar pela grandeza fascinante do Evangelho de Jesus. Fazermos da nossa inteligência o veículo da nossa paz. Harmonizarmos-nos com o bem. Isso nos vai levar ao quarto nível de consciência, que é a consciência cósmica. Podermos amar sem distinção de credo, sem separação
de qualquer natureza, descobrirmos os invisíveis e lhe apertarmos a mão. Narrava uma amiga de São Paulo que estava ela à porta da saída do metrô em Higienópolis, um bairro elegante. Estava com sua genitora e nisso veio um jovem visivelmente drogado, cambaleante, com algumas marcas de hemorragia, talvez de pedrada na face. E chegando até ela logo se armou e disse: não tenho nada para dar. Segurou a bolsa e ele respondeu com ternura: mas eu não quero nada, eu não vinha pedir nada. E ela sentiu, naquele rapazote de menos de 20 anos, uma alma invisível na multidão de milhões de vidas de São Paulo. Ele deveria estar passando da Cracolândia de um para outro lugar. Ela não se conteve. E lembrando-nos da nossa proposta de amar os invisíveis, ela perguntou: você gostaria de alguma coisa? Ele disse: não, senhora, eu só precisaria de algum dinheiro para a próxima dose. Ela disse: se eu lhe der um abraço? E ele redarguiu: em mim? Ela disse: sim, você. Você tem uma idade que poderia ser meu filho. E de imediato o abraçou com ternura. E aquele rapaz mal cheiroso, visivelmente aturdido, chorou no seu ombro, lágrimas dolorosas, e falou-lhe baixinho: muito obrigado. Você me restituiu a dignidade de criatura humana. Muito obrigado pelo seu abraço. E quando ele a deixou, ela estava menos vestida, com um traje elegante do que antes. Havia manchas. E ele sorriu para ela e disse: eu vou tentar largar a droga, porque a senhora acaba de dizer que eu sou gente. É a primeira pessoa que me abraça. Então eu sou gente. Um guarda estava olhando e disse: não fiz nada. Foi ela que me abraçou. Não foi a senhora que me abraçou? Ela aproximou-se e deu-lhe um segundo abraço. Então nós estamos numa sociedade em que a nossa emoção deve ser partilhada, compartilhada, dividida, porque o amor tem esse milagre matemático. Quanto mais ele se divide, mais ele se multiplica. E nós estamos na Terra, na busca desse ser integral, para podermos somar os nossos valores e, como bem definiu o codificador, sermos hoje melhores do que ontem, amanhã melhores do que hoje, e estarmos lutando sempre contra as nossas más inclinações. Definiu como sendo verdadeiro espírita, que aqui nós diríamos um homem integral, uma mulher ideal, que conseguisse harmonizar os seus biorritmos, em que a sua consciência estivesse acima do biorritmo convencional, estivesse quase no biorritmo delta, em que as nossas ondas cerebrais nos levariam à dimensão cósmica, levando-nos ao estado de conexão, conectarmos-nos com o mundo transcendental, esquecermos um pouco aquilo que chamamos as misérias do mundo, de que temos graves responsabilidades. Como eu poderei contribuir agora, no momento da grande transição? Perguntam-me. E eu digo: mudando para melhor. Quando você muda para melhor, a vida também muda. E me recordo que um grande funcionário da ONU, diplomata em Nova York, marcou para sua residência em Manhattan um encontro com altas personalidades para discutir um grave problema internacional. Era um domingo pela manhã. E quando os convidados chegaram, a babá passou com seu filhinho de 6 anos. E o filhinho gritou: papai, vamos jogar beisebol. O pai disse: depois que terminar a reunião. Todo mundo sorriu com a inteligência da criança. Entraram ao salão e de repente a criança irrompeu gritando: papai, papai. E houve um ligeiro constrangimento, inclusive
do anfitrião. Ele deu um sinal à ama para que levasse a criança e desaparecesse. Mas a criança era um pestinha, daqueles que fazem tudo na hora que não deve e que a gente precisa que vá para longe. E quando a reunião estava instalada, ei-lo entrar correndo e gritando pelo pai. Todos demonstraram certo desagrado. E o pai, aturdido, chamou a funcionária, repreendeu-a. E ao passar, sob uma mesa de tampo de vidro, ele viu o mapa da América. Uma tesoura teve uma ideia. Pegou o mapa e cortou em vários pedaços, arrancou o tampo e disse ao filho: agora vá, conserte-me o mapa. Quando você colocar o mapa bem direitinho, eu irei brincar com você. E olhou para a funcionária com severidade. Então a criança saiu saltitante e menos de meia hora após entrou correndo, para desgosto de todos. E o pai então olhou o mapa, estava certo. E ele perguntou à ama: mas quem corrigiu, quem fez? Eu disse: fui eu, papai. Mas como você fez? Ele diz: do outro lado tinha a cara de um homem. Eu aí consertei o homem, consertei a América. É necessário que o ser cidadão seja consertado para que o mundo seja melhor. Na hora em que nós agirmos corretamente, falamos tanto sobre suborno, sobre conduta irregular, sobre deslealdade. Como é a nossa conduta? Um amigo me disse: eu só compro CD pirata. Eu digo: então você é desonesto. Mas Divaldo, é a mesma coisa. Eu digo: não é a mesma coisa. Isso é furto, é desonestidade, você não paga o imposto correspondente. Ah, mas o governo não aplica bem. Problema do governo. O meu problema é agir corretamente. E se o governo não age, ele vai responder à consciência cósmica. Quando você compra uma coisa falsa na mão dos que vendem questões piratas, você está estimulando uma conduta irregular. Ele disse: mas você é Caxias assim? Eu digo: bem, eu não compro. Não é por uma questão de honradez, é por uma questão de coerência. Porque nos tornamos incorretos em grande escala, desde o momento em que somos incorretos em pequena escala. É necessário que a doutrina espírita saia dos livros, saia da mente e tome conta do nosso caráter. Conheço pessoas que nos trazem decorada toda a codificação, que sabem apontar os melhores detalhes. E eu me lembro de minha mãe, que era analfabeta, e eu lia para ela a doutrina, até um dia que eu percebi que ela não entendia algumas palavras. Melancolia, por exemplo. Eu li a página melancolia, e ela então me perguntou: o que é melancolia, meu filho? Eu disse: melancolia, mãe, é uma tristeza muito triste. Quando a gente está triste, com saudade, e não sabe o que é, a gente está em melancolia. E a partir dali eu li o Evangelho para a sua mentalidade. E ela incorporou de tal forma que muitas vezes eu me arrependi de ter lido para ela. Porque eu ia fazer qualquer coisa, ela dizia: você é espírita? Eu digo: eu sei, não precisa me lembrar. Então essa doutrina maravilhosa veio nos dar uma ética de bem viver com a nossa consciência, de bem viver com o nosso próximo, de ser coerente com o ensino. O movimento norte-americano, nos anos 40, lançou uma ideia fantástica, que está reduzida nesta frase: em seu lugar, que faria Jesus toda vez quando algum de nós tiver qualquer uma questão e seja necessário descobrir como solucioná-la, pergunte: como solucionaria Jesus? E faça, na medida do possível, aquilo que ele faria. Daí essa consciência do si, a consciência do self, está inserida naqueles caracteres apresentados por Pedro Auspensky. Outra característica da criatura humana é a faculdade de amar. Nós somos o único animal que tem essa emoção altamente desenvolvida.
Nós temos neurônios especiais que secretam a energia necessária para o amor. Temos hormônios que são encarregados como a dopamina da afetividade. As pessoas que riem, as pessoas que têm ternura, que não se envergonham de dizer, mas eu lhe quero muito bem, mas eu amo você, e pouco importa o que o outro interprete, porque a palavra está tão banalizada, que quando nós dizemos eu te amo, já o outro se assusta. Eu mesmo tinha medo de dizer, não me lembro de haver dito há muitos anos, mas depois que eu cheguei a uma idade expressiva, eu passei a dizer na maior naturalidade, eu te amo, homem, mulher, menino, gato, cachorro, árvore, eu te amo. E quando eu digo a mim me faz tão bem, porque era castrado emocionalmente, porque não havia adquirido o hábito de dizer que o amor é a alma da vida. E quando a gente ama, é bom para nós, porque o perdão, que é o filho dileto do amor, quando ele se apresenta e nós podemos cicatrizar a ferida do remorso, do sentimento negativo, como nós podemos voar na direção do infinito. É necessário, então, que apliquemos essa doutrina como se Jesus estivesse conosco. Imagino-me, não poucas vezes, viajando pelas estradas poeirentas da Galileia, e ao ler a moderna tradução do nosso Haroldo a respeito do Evangelho de Jesus, como me fascina essa linguagem moderna. Eu estava acostumado a ler e memorizar uma tradução do padre Ferreira de Almeida, mas o Haroldo veio perturbar a minha vida. Eu estava tão bem, sabia tanta coisa, agora estou reaprendendo com esse garoto, o nosso querido Haroldo Dias, porque vou lendo as lágrimas algofram-me nos olhos, e eu pareço vê-lo nas estradas poeirentas da Galileia, ou talvez até me atrevo a dizer, naquele encontro da Galileia, onde estavam 500, e João pregava, recordando o mestre querido, que se apresenta e diz, eu vos mando, como ovelhas mansas, ao meio de lobos rapaces. Pisareis sobre serpentes que vos não farão mal. Estareis junto a lobos. Experimentareis as dificuldades e as amarguras. Quem sabe não estaria ele ou alguns de nós ali, ouvindo doce Rabi, os olhos de estrelas no céu da face, com a cabeleira peteada pelo vento do entardecer, carregado do perfume das rosas de Sharon, enquanto as estrelas coruscavam nesse céu azul turquesa, e ele ascende deixando os 500 da Galileia, para que de quebrada em quebrada viessem restaurar a mensagem, evocar os dias gloriosos de que ele se fazia portador. Estes dias que estamos vivendo. Quando eu li pela primeira vez a tradução, cercada de carinho, a sua terminologia, a maneira como adaptou o tema à realidade do futuro sem adulteração, orei por ele e ainda não o conhecia pessoalmente. Deixei-me embevecer. E hoje, quando o vejo cantando as glórias do Evangelho, ao lado de outros que estão dando a vida e pagando o alto preço da crucificação anônima, dessa crucificação sem o madeiro, das condecorações da alma, então eu vejo que é chegada a hora da grande mudança, em que a geração velha cederá lugar à geração nova. Vós, jovens, que ouvis a palavra de Jesus
Entregai-vos à vida, vós adultos, que tendes uma herança a resgatar, vós mais experientes na idade, que vos recuperais através dos anos, dos enganos e engodos desta e de encarnações transatas, buscai essa perfeição semelhante ao Pai, que é perfeito. Sede também perfeitos nas nossas imperfeições. Este homem integral, esta mulher integral, constituiremos a sociedade do amanhã que já começou ontem. E de braços dados avancemos na busca da nossa gloriosa imortalidade. Que nenhum mal nos faça mal, que não temamos as sombras, que não tenhamos receio daquela sombra pessoal que ainda não conseguimos iluminar, que o eixo ego-self funda-se em uma realidade, no eu sou, a luz do mundo, disse ele. Vós sois o sal da terra, e quando o sal perde o sabor, para nada serve. Eis que de quebrada em quebrada vem a palavra do Mestre, agora arrebentando a lápide dos túmulos vazios, proclamar somente a vida. Vinde conosco e conquistai o reino dos céus que está dentro de vós. Então tenhamos a alegria de sonhar. Oh meu Deus, eu gostaria de ser uma via láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem belas. Mas na minha pequenez, eu te peço desta vez, para ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura daqueles que andam na solidão. Eu desejaria ser a chuva generosa, que tombando sobre a terra porosa, reverdecesse o chão. Mas como não vou conseguir, eu te quero pedir para ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria ser um pomar de flores, de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não lograr, eu quero rogar para ser uma árvore, projetando sombra no chão. Senhor, eu desejaria ser um trigal maduro, para acabar a fome do mundo. Mas não logro, então logo te peço, para ser um grão de trigo caindo no chão, que se multiplique no milhão, e atenda a mesa da humanidade com a bênção do pão. Eu desejaria, Senhor, ser a montanha altaneira, de onde se pudesse ver a humanidade inteira, louvar-te o nome grandioso. Mas a sós, sem ninguém, deixa-me pelo menos ser uma pedra colocada no chão, para facilitar a ascese de quem busca amplidão. Eu desejava ser poeta, orador, cantor da tua palavra, e ficar numa árvore à sua sombra, para quando passasse alguém pelo meu caminho e eu estivesse sozinho, perguntar-lhe: quem és tu? E se ele não me respondesse, ele diria: eu sou teu irmão, dá-me tua mão, eu irei contigo, sou teu amigo. E cantando eu pudesse dizer: Senhor, já que não sou poeta, falta-me o estro, nem orador, falta-me o encanto, nem artista, falta-me a beleza, deixa-me agradecer-te pelo menos o amor que a ti devoto. Obrigado porque nasci, muito obrigado, Senhor, porque creio em ti, pelo teu amor. Obrigado, Senhor, obrigado, senhores.